Boa noite a vocês. Muito obrigada pelo convite, obrigada à igreja. Então, nós vamos falar um pouco sobre esta conversa em favor da vida. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, como já foi falado aqui, e nós vamos falar, então, da vida, da motivação para viver, da vida de Cristo que há em nós e também dos momentos que, tantas vezes, alguns de vocês, alguns de nós, podem não estar sentindo toda esta motivação, esta alegria de vida que nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. É claro que, para todos nós, em algum momento, a vida vai nos trazer algumas dificuldades, alguns desafios. Neste mundo, como a própria palavra de Deus nos diz, neste mundo nós temos e teremos em alguns momentos aflições. Nós teremos dificuldades na faculdade, no colégio, tensões no trabalho, dificuldades nos nossos relacionamentos, muitas vezes. Quem é solteiro fica esperando o momento de casar, isso muitas vezes gera ansiedade. Quem é casado pode estar com conflitos no casamento, o que gera dificuldade também. E pais idosos, que às vezes preocupam, nós gostaríamos de estar mais próximos, principalmente nesse tempo de distanciamento social em função de pandemia. Problemas no trabalho para quem está trabalhando, seja trabalho em casa, seja já presencial, mas ao longo da vida, nós todos enfrentamos algumas dificuldades. E como é que nós vamos vencer essas dificuldades que nos apresentam? Muitas vezes, as tensões da vida ou até problemas no nosso corpo e principalmente no nosso cérebro, podem também, junto com essas dificuldades, nos trazer algumas outras, como a depressão, a ansiedade, e entre a ansiedade nós temos a síndrome do pânico, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Então, nós temos vários desafios que nós vamos vencendo ao longo da vida. E como é, então, que nós vamos enfrentar as dificuldades, os momentos talvez difíceis, mais tensos da vida, ou até, algumas vezes, esses transtornos da nossa saúde emocional, como, por exemplo, uma depressão ou uma ansiedade. Então, eu vou dizer 3 coisas que nós vamos fazer nesses momentos. E nós podemos fazer os 3 ao mesmo tempo ou em ordens diferentes, mas a primeira coisa que nós fazemos quando enfrentamos dificuldade, não somente nos momentos de dificuldade, mas a primeira coisa é olhar para cima. A palavra de Deus nos diz no Salmo 121, versículos 1 e 2, assim: elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Deus nos socorre das mais diversas maneiras, Deus nos ajuda das mais diversas maneiras, e nós vamos falar um pouco sobre isso, mas ao olhar para cima, nós vamos nos lembrar que Deus é que nos deu e nos dá a vida. Deus é quem nos sustenta com vida e Ele é a própria vida que também habita em nós. Então, quando estamos com dificuldade, Ele é o nosso primeiro recurso. Nós vamos olhar para o alto. E ao olhar para o alto, então, nós, em comunhão com Deus, nos conectamos mais uma vez, não só com a vida biológica que há em nós, mas com a vida que o Senhor soprou em nós e com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E assim nós vamos louvá-lo também nas dificuldades. Louvá-lo de uma maneira decidida, louvá-lo de uma maneira consciente. Quando nós expressamos a vida que Deus nos deu e a vida de Deus que há em nós, as meditações do nosso coração serão puras, serão santas,
As nossas emoções, que nós vamos falar um pouco sobre elas agora, vão cultuar a Deus amando o que Ele ama. Quando nós estamos expressando a vida, nós amamos o que Deus ama, nós nos aborrecemos com o que aborrece a Deus também. Quando estamos manifestando a plenitude da vida de Deus que há em nós, os nossos pensamentos vão bendizer, vão louvar o santo nome de Deus. E todo o nosso corpo vai adorar a Deus. Os nossos lábios vão falar palavras agradáveis a Deus. Os nossos olhos vão contemplar aquilo que é santo, que é puro, e nós vamos evitar de olhar aquilo que não agrada a Deus. Os nossos pés vão estar em lugares onde nós podemos estar também ali, levando o Espírito Santo de Deus que há em nós. As nossas mãos, a nossa vida vai trabalhar em favor daquilo que Deus coloca em nós como propósito para a vida que Ele nos dá. Então, nós somos reflexo da glória de Deus que habita em nós através do seu Santo Espírito. Nossa vida precisa refletir essa glória de Deus através do nosso corpo, através das nossas ações, através do que nós falamos, através do que nós fazemos, através de como nós expressamos as nossas decisões também. E tudo que emana de Deus é vida, e Deus habita em nós. Mas há momentos em que as dificuldades fazem com que esta expressão do louvor, da adoração a Deus, através da nossa vida, através do nosso comportamento, das nossas emoções, é dificultada por alguma questão de saúde. Nós vamos falar um pouco sobre como ocorre essa dificuldade. Ainda que nós conheçamos a Deus, ainda que Ele habite em nós, que nós tenhamos vontade de adorá-lo, de agradá-lo, muitas vezes há uma dificuldade também em nós, devido, por exemplo, a uma depressão, a um transtorno de ansiedade, a alguns traumas que possamos ter vivenciado na vida. Mas, então, olhando para cima, nós vamos buscar no Senhor os recursos do Santo Espírito e da Palavra de Deus para enfrentar as nossas dificuldades. Então, após olhar para cima e buscar respostas em Deus, nós vamos também olhar para nós, para dentro. Para o nosso corpo, que é criado, foi criado por Deus e onde Ele habita. Porque a vida que Deus nos deu se manifesta aqui neste mundo físico também através do nosso corpo. Deus valoriza o corpo que Ele nos deu. E Ele espera que nós cuidemos da nossa saúde, da nossa vida, cuidando também do nosso corpo físico. E como que nós cuidamos do nosso corpo físico para manter a saúde e a vida que há em nós? Nos alimentando bem, né? Todos vocês já ouviram e sabem disso. Fazendo atividade física, cuidando quando há algum sintoma no corpo que não esteja bem, então nós vamos procurar ajuda profissional e muitas vezes ajuda médica para compreender, para ser feito um diagnóstico, para se fazer, se necessário, um tratamento para que a gente restaure a saúde onde ela não está totalmente bem, para que a vida continue se manifestando. Porque quando nós não estamos bem, quando estamos com uma dor, com algum incômodo no corpo, é difícil ter alegria, ter motivação para continuar desempenhando as nossas tarefas, vivendo com a mesma motivação de quando nós estamos bem. Então, nós procuramos ajuda quando sentimos que o nosso corpo não está bem. E nós, como pessoas, nós não somos formados somente do nosso corpo físico. Nós também temos uma alma e um espírito.
O nosso corpo físico, ele vai se relacionar diretamente com o exterior, principalmente através dos órgãos dos sentidos. Então, eu vejo, né, os olhos, a visão, o paladar, o tato, o olfato, a audição, eu escuto, vocês me escutam, e desta forma também, além de outras, nós nos relacionamos com o mundo através do nosso corpo físico. O nosso espírito, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, se relaciona com o mundo espiritual e com Deus através da comunhão, principalmente da comunhão com Deus. E temos também uma alma. A alma, ela é composta também das nossas emoções. Tristeza, alegria, medo, raiva são manifestações da alma. As nossas emoções são expressões da nossa alma. Mas a alma também se expressa através dos pensamentos. E a alma se expressa também através da vontade, chamada volição ou vontade, que é a nossa capacidade de tomar decisões. E é disso que eu quero falar um pouquinho mais, da alma. Então, uma alma, de uma maneira assim, didática, né, que fique mais fácil de se compreender, ela fica mais ou menos ali, entre o espírito e o corpo, né, de uma forma que vocês possam entender um pouco melhor. Então, a alma se relaciona com o espírito se relaciona com a alma e com o corpo também, e a alma também tem um relacionamento com o corpo, que ela é a expressão da nossa personalidade, de quem nós somos. Nós expressamos nossa personalidade através destas funções que eu disse. Nas nossas decisões, a forma como nós pensamos, a forma como nós nos sentimos, tudo isso junto vai também dar origem à forma como nós nos comportamos. E quando a alma, então, se relaciona com o corpo, ela o faz principalmente através da expressão das funções do nosso cérebro. No nosso cérebro, existem locais específicos da linguagem falada. Então, quando nós falamos aquilo que nós pensamos, áreas cerebrais são ativadas. Quando nós sentimos tristeza, áreas cerebrais são ativadas. Quando nós tomamos decisões, áreas cerebrais são ativadas. Então, eu disse que essas são funções da nossa alma, mas que também afetam ou ligam, né, manifestam-se através de algumas áreas do nosso cérebro. E o que acontece, então, quando esta parte do nosso corpo, que é o nosso cérebro, não está funcionando muito bem? Quando é que o nosso cérebro, por exemplo, pode estar adoecido, ou pode não estar funcionando tão bem? Quando alguns dos seus neurônios ou alguns das comunicações do neurônio, chamados sinapses, ou dos neurotransmissores, como vocês já ouviram falar sobre serotonina, quando estas áreas ou funções ou células cerebrais não estão funcionando muito bem, então a nossa alma, que também se expressa pelas funções e locais do nosso cérebro, tem dificuldade de se expressar. E então, quando o nosso cérebro não está adequadamente realizando suas funções, algumas das coisas que podem acontecer é nós termos os transtornos da nossa saúde emocional. Então, nós vamos sentir que as nossas emoções não estão adequadas muitas vezes às ocasiões, ou adequadas até ao que nós gostaríamos. Às vezes, há pessoas, talvez vocês já ouviram também pessoas dizendo assim, olha, eu tenho tudo que eu gostaria, a minha família me ajuda, a minha família me ama, a minha família cuida de mim, mas eu sinto uma tristeza que eu não sei explicar de onde vem.
Ou há pessoas que também, talvez vocês já ouviram falar, alguns de vocês talvez já sentiram, que, de repente, começam a ter manifestações de ansiedade em seu corpo. O coração começa a bater muito rápido, a sensação de falta de ar, sensação que vai desmaiar, que vai passar mal ou que vai morrer, começa a suar. É uma sensação muito ruim. Isso se chama ansiedade, ansiedade intensa. A ansiedade pode se manifestar também através de um medo exagerado de alguma coisa, medo do futuro, preocupações excessivas a respeito do futuro. E tantas vezes, ao olhar para o alto, olhar para Deus e para a palavra de Deus, nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos o que a palavra de Deus nos orienta. Nós temos vontade de adequar as nossas emoções, as nossas reações, os nossos pensamentos, aquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus expressa através da palavra. Mas as nossas emoções, mesmo que nós saibamos o que devemos fazer ou como nós deveríamos sentir, elas não obedecem, não acompanham. Tudo aparentemente bem, ou algumas vezes não, mas mesmo que você entenda e diga, não, mas eu creio em Deus, eu sei que Deus cuida de mim, mas eu não consigo tirar essa tristeza, essa angústia do meu coração. Eu confio em Deus, eu já orei a Deus, já entreguei meus problemas a Deus, eu já entreguei minhas preocupações a Deus, mas eu não consigo descansar no Senhor. Eu não consigo deixar de me preocupar. Então, uma das coisas que acontecem quando o nosso cérebro não está bem, quando a nossa saúde emocional expressa também pelas funções cerebrais não está bem, é nós sabermos como deveríamos estar nos sentindo, sabermos o que a palavra de Deus nos diz, ter a vontade de adequar as nossas reações ao contexto ou à própria palavra de Deus, e não conseguimos. A emoção está gritando dentro de nós, nos fazendo sofrer, nos causando incômodo, e oramos, buscamos, fazemos algumas coisas que sabemos ser adequadas, mas não funciona. Esta é uma forma que nós podemos suspeitar que algo não vai bem no nosso cérebro, na nossa alma também, mas na expressão do nosso cérebro. Podemos estar, quando excessivamente tristes, quando excessivamente desanimados. Por exemplo, pode ser que, sentindo assim, haja um quadro de depressão, que muitas vezes, quando vai se agravando, né, ou quando a depressão é mais intensa, então essa manifestação da vida, da motivação para viver, da motivação para estar com os amigos, da motivação para estar com a família, esta vida que há em nós começa a parecer que não tem tanto sentido. Mas é a expressão do pensamento de que algo no cérebro ou nas emoções também não estão bem. Se sentimos que algo não faz, a vida não faz sentido, se pensamos que a vida não faz sentido, se pensamos em fazer algo contra a vida que Deus nos deu, então é o momento realmente de buscar ajuda, e a gente vai falar um pouquinho aqui mais à frente sobre isso. O que causa esse adoecimento da nossa alma e do nosso cérebro também, né? Que o cérebro é o órgão físico por onde nós expressamos os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas emoções. O que causa esse adoecimento? Atualmente, cada vez mais eu percebo que o estresse
todos nós percebemos, o estresse tem aumentado e o próprio estresse é um dos fatores que podem adoecer o nosso cérebro, a nossa alma também. Olha só, recentemente, não tão recentemente assim, desde que iniciou a pandemia, a maior parte de nós está passando ou todo o tempo ou grande parte do tempo em casa. E muitos de nós, no trabalho, faculdade, temos as reuniões online, né? Atualmente, já se fala em uma condição, não sei se vocês já ouviram falar, chamada fadiga de Zoom. O estresse de muito tempo em reuniões online ou aulas online por períodos longos afeta o cérebro, provocando um cansaço, um desânimo, a sensação de que não consegue concentrar mais tão bem. Isso não é uma doença, é uma condição provocada pelo excesso de reuniões online. Esse estresse, então, vejam como nem sempre são problemas emocionais que afetam e adoecem o nosso cérebro. Muitas vezes são estresse de situações outras. E quando o nosso cérebro está cansado, desgastado, fica mais suscetível, então, a ter estas outras enfermidades que se expressam através de dor emocional. Então, quando vocês estiverem em reuniões online, né, é importante lembrar, tirem um tempo para descansar, para fazer atividades que não incluam a internet, para conversar com as pessoas em casa. Se possível, se você tem local seguro para fazer isso, fazer uma caminhada, porque nós precisamos cuidar da saúde também do nosso cérebro. Mas não só esse tipo de estresse, de atividades em internet afetam a nossa saúde. Também, muitas vezes, todas aquelas dificuldades que eu citei no início, dificuldades no relacionamento, dificuldades no trabalho, dificuldades no colégio, dificuldades na faculdade, dificuldades na família, podem sobrecarregar as nossas emoções, também trazendo à tona, em alguns casos, sintomas, como eu disse, de depressão, de ansiedade, de outros transtornos, de alterações de comportamento, de pensamentos de que a vida não vale a pena. Às vezes, por dificuldades da vida, de relacionamentos, enfim, de colégio, todas essas que eu falei. Então, o estresse, as dificuldades no relacionamento, as dificuldades no colégio, dificuldades na família, dificuldades talvez na igreja, e também os traumas que vivemos algumas vezes ao longo da vida. O que são traumas? São situações, por exemplo, as mais comuns de violência, os mais diversos tipos de violência. Os abusos, tudo isso pode causar ou quadros depressivos ou outras alterações da saúde emocional e pode causar esta vontade de não viver, de achar que a vida não vale a pena. E aí, ao olhar para nós, então eu disse primeiro, olhamos para cima, olhamos para dentro, e ao olhar, então, para dentro de nós, se nós percebemos que as nossas emoções, que os nossos pensamentos, que o nosso comportamento, que as nossas decisões manifestam a vida e a glória do Deus que habita em nós, está ótimo. Porém, se as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas decisões, se nós olhamos, percebemos que há algo que não está bem, então é um sinal de alerta. Olhamos para dentro de nós e muitas vezes vamos perceber esses sinais de alerta.
nas nossas emoções ou os pensamentos, como eu disse, ou até nos nossos comportamentos. Então, o nosso interior, a nossa alma, está precisando de ajuda. E qual é a terceira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos olhar primeiro para cima, para dentro, e a terceira coisa, nós vamos olhar para o lado. Olhar em nossa volta, ou olhar à nossa volta. E quando nós olhamos à nossa volta, aqui onde estamos, o que nós vemos quando você olha para o lado? Nós vemos também a manifestação da vida de Deus através da vida do nosso irmão. Nós vemos pessoas, nós vemos irmãos, nós vemos aqui o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, também como manifestação da presença de Deus no mundo, nos traz auxílio, nos traz ajuda. Algumas vezes tem algum atrito, né? Por que tem atrito às vezes entre nós, irmãos? Porque muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que a palavra nos diz. A palavra nos diz: amem uns aos outros, cuidem, né? Que nós devemos cuidar uns dos outros, não falar mal uns dos outros, nos sujeitar uns aos outros ou nos submeter uns aos outros. Quando isto acontece, quando nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, nós como células do corpo de Cristo, cada um de nós como células do corpo de Cristo, manifestando também vida, nós trazemos cura para os relacionamentos. Nós trazemos cura para as dificuldades uns dos outros. Mas ao olhar para o nosso lado, nós não vemos só a igreja, o corpo de Cristo, manifestos, como possíveis manifestações de ajuda para nós, nas nossas dificuldades. Todas as pessoas à nossa volta, principalmente as pessoas que nós sabemos que nos amam, que querem cuidar de nós ou nos ajudar a cuidar de nós, nós olhamos para estas pessoas e vamos ajudá-las no momento de dificuldade, mas também vamos pedir ajuda. Se não estamos bem, se não estamos conseguindo sair deste quadro de tristeza, dessa preocupação excessiva que algumas vezes sentimos, do medo excessivo que podemos estar sentindo, quando os nossos pensamentos estão nos incomodando muito de alguma maneira, pensamos coisas muito desagradáveis para nós, ou pensamos que a vida não vale a pena, ou planejamos fazer algo contra a nossa própria vida. Então, ao olhar para o lado, nós vamos procurar pessoas que nós confiamos, que nós sabemos que nos amam, e vamos contar o que está acontecendo conosco e pedir ajuda. Porque quando não estamos bem, nós não devemos ficar sozinhos. Muitas vezes, quando não estamos bem emocionalmente, nós temos o desejo de ficar sozinhos, isolados, não falar muito com as pessoas, mas nós não devemos ficar assim isolados e sozinhos. Nós, então, vamos conversar, seja com o pai, seja com a mãe, seja com alguém da igreja, para, então, buscar, para que essas pessoas nos ajudem a buscar alguém que possa entender do ponto de vista profissional o que está acontecendo conosco. E do ponto de vista profissional, provavelmente, né, no caso, quando falamos de emoções ou pensamentos que não estão bem, provavelmente seria um psicólogo e um médico para ajudar você a compreender os motivos pelos quais você está se sentindo como está se sentindo, ou pensando
como você está pensando, e usar dos recursos, então, da ciência, que também são bênção de Deus para a nossa vida, para restaurar a saúde do nosso cérebro, a saúde da nossa alma. Então, se hoje você está sentindo ou pensando algumas dessas coisas que eu disse, tristeza excessiva, medo, preocupação, pensamentos que a vida não vale a pena, lembranças de coisas muito ruins que podem algumas vezes ter acontecido no passado em sua vida e que você não consegue esquecer, olhe para cima, para o Deus que te dá vida, para o Deus que mantém a vida, a chama da vida e que nos ama, e olhe também para o lado, para pessoas que são manifestações da bênção de Deus, do favor de Deus, e que vão ajudar você, que vão te ajudar a recuperar a esperança, a motivação para viver, a alegria de viver. Todas essas situações têm como, através de ajuda profissional, ser transformadas em situações melhores, ou em pensamentos melhores, ou em sentimentos melhores. Nós temos atualmente muitos recursos da psicologia, da medicina, além, é claro, dos recursos da palavra de Deus. Mas também temos recursos da ciência que podem ajudar você. Então, eu quero deixar hoje esta mensagem para que você não sofra sozinho, busque ajuda para sair desta condição de tristeza, de angústia, de dor, de pensamentos muito ruins que talvez possa estar atingindo você ou alguém próximo a você. Esta é a mensagem que eu queria deixar hoje. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê coragem para falar daquilo que estamos sentindo, vivendo e pensando. E que Ele coloque à nossa volta, à volta de cada um de vocês que necessitam de ajuda, as pessoas que estarão capacitadas a serem instrumentos dEle, na manifestação da vida dEle, a te ajudar a recuperar aquilo que você gostaria de sentir de novo. Ou a alegria, a motivação, a vontade de sair com os amigos, a vontade de estar novamente na igreja. Então, que o Senhor nos abençoe, abençoe a vocês e para aqueles que precisam, que Ele coloque à sua volta as pessoas que você possa confiar e que possam te ajudar. Amém?